Caso 2 agora, caso bem legal. Sexo masculino, 50 anos, com dor e inchaço no terceiro dedo direito há 60 dias. Então, inchaço que já tem se prolongado aí por 2 meses, sem trauma, nega febre. Nega cirurgias, o VHS elevado de 73, com o PCR também elevado de 2,7 miligramas por decilitro. Diante desses achados laboratoriais, e com essa queixa clínica, a primeira coisa que se pensa é na possibilidade de um processo inflamatório infeccioso, talvez. Tempo de duração pode ser relacionado, por exemplo, a uma artrite ou uma osteomielite por um agente mais indolente, mas também dentro do guarda-chuva dos processos inflamatórios, outras causas de monoartrite, que é o que esse paciente tem. Então, no exame de 30 de outubro de 2016, o que nós vemos são essas imagens coronais T1, T2 e T1 pós-gadolínio, axiais. Observe que existe um processo inflamatório na porção lateral da articulação metacarpofalângica do terceiro dedo, que tem um ligamento que nos parece um pouco espessado, principalmente aqui na inserção na base da falange proximal, com edema da medular óssea nessa inserção. Veja como fica obliterado, bem obliterado, principalmente os tecidos vizinhos periligamentares, e com realce, né? Dá a impressão até de uma descontinuidade aqui, tamanho é o processo inflamatório, mas não havia essa descontinuidade, era um processo inflamatório sem trauma associado. E observem aqui, comparado com os outros, a obliteração em volta dessa metacarpofalângica do terceiro, no T1, no T2 com FET e pós-contraste. Observe que não tem tanto derrame articular. O processo inflamatório é mais associado aqui a estruturas capsuligamentares e periarticulares. Então, diante de uma imagem como essa, o que você pensa? É a primeira pergunta. Dá pausa, pensa aí o que você acha. Depósito de microcristais e o próximo passo seria fazer uma TC, artrite infecciosa e usar antibiótico, artrite reumatoide, dados laboratoriais para ajudar, por exemplo, o fator reumatoide ou anticitrulinado cíclico. Artrite soronegativa seria uma possibilidade, correlacionar com a sacroiliacas de HLA e sarcoidose e pedir uma TC de tórax. Aqui as imagens tomográficas, observem que não existe calcificação nessa região, mas existe um outro achado. Observe que existe aqui é a parte lateral da articulação metacarpofalângica, um entesófito já se formando, um pequeno entesófito, e observe que há uma periostite, né? Essa é uma cortical normal, muito bem regularzinha, definida, e aqui ela passa com um aspecto mais mal definido, né? E um fluffy, como se diz na literatura das doenças que eu vou citar para vocês. E passando aqui os cortes seguintes, observe que isso fica bem evidente, né? Esse aspecto mais frangeado, com uma densidade menor mais borrada, a cortical, e aqui também, nesse outro corte. Então, como exames tinham um antipeptídeo citrulinado cíclico menor que 5, que é negativo, né? Isso fala bem contra a artrite reumatoide, fator reumatoide também negativo, HLA B27 era positivo e o paciente também era HIV positivo. Então aqui 2 achados positivos laboratoriais. Então com isso, qual seria seu diagnóstico? Pausa de novo, depósito de microcristais, artrite infecciosa, artrite soronegativa ou artrite reumatoide, artropatia pelo HIV. Pausa, agora voltando. Acho que a gente fica aqui, a maioria das pessoas com artrite soronegativa por causa da HLA e artropatia pelo HIV por causa do HIV positivo, né? Menos as outras possibilidades. E aí, depois, em 2018, com dor nos quadris há 5 meses, veja que eu sempre quadro mais clônico arrastado, sem trauma associado, está a investigação de artrite ou espondiloartrite, sem uso de terapia antirretroviral, VHS continuava aumentado, PCR ainda mais elevado, e as demais sorologias
negativos, inclusive para chikungunya, como vocês sabem, pode dar quadros articulares, semelhante ao que acontece com o parvovírus B19 também, que é outra sorologia que podia ser pedida aqui. Sorologias de hepatite também são sempre interessantes, porque existe uma associação dos vírus da hepatite, se não me engano, principalmente o vírus da hepatite B ou C, de estarem associados com artrite reumatoide. Então, eles, por uma associação do material genético do vírus com da célula, eles acabam acordando o sistema imunológico e isso dá uma AR-like. Então, os exames das sacroiliacas, vejam que diante das nossas hipóteses com as sacroiliacas assim, a gente fica mais para uma espondiloartrite, né? O que é interessante observar sempre em tomo de sacroiliaca, que é um exame excelente para avaliar a erosão, é essa face, principalmente a face ilíaca, né, que é a face primeiro acometida. Fica irregular, com erosões, observem aqui, dos dois lados, e o que devia estar aparecendo como a face sacral aqui, devia estar igual do lado do ilíaco. E várias áreas de entesite que eu vou mostrar bem mais para vocês, melhor para vocês aqui nos cortes axiais. Observem na espinha ilíaca antera inferior, entesite na região adutora, face lata, espinha ilíaca, do outro lado isquiotibiais, glúteo, máximo. Então, diversas áreas de entesite. Tem entesite, sacroileite e aquela outra entesite na mão. Então, aqui o legal desse caso é cruzar o HIV com a espondiloartrite, né? E existe bons dados epidemiológicos que mostram que há uma influência de um sobre o outro. Então, a primeira manifestação musculoesquelética do HIV ela data da década de 80, que foi uma artrite denominada reativa, né, como se fosse um Reiter. Etiologia seria a resposta dos linfócitos pelo estímulo do vírus, que é semelhante ao que vimos para o caso da miosite, produção de citocinas e aí causa a artrite. Isso leva, então, a essa artropatia associada ao HIV, que tem quadros semelhantes ou se apresentando como uma espondiloartrite, uma artrite psoriásica, uma artrite reativa, mas com um curso mais agressivo do que na população geral. Também pode ter apresentações com artrite reumatoide e de lúpus nos pacientes com HIV. Então, esse quadro de artrite reativa, ele é bem frequente na população com HIV, de 5 a 10%. Esse quadro, nessa população HIV, é 100 a 200 vezes mais provável do que na população geral. É muito interessante que na África, antes do HIV, não havia casos, praticamente não havia casos de espondiloartrites. Então, artrites soronegativas, aquele grupo que engloba a espondilite anquilosante, a artropatia enteropática e Reiter, etc. E depois, quando começou a epidemia do HIV na África, a porcentagem da população infectada é alta, começaram a aparecer os casos de espondiloartrite, né, em pacientes com HIV positivo. Então há uma associação. Vejam aqui nesse dado, caucasianos positivos, HLA-B27 positivos, caucasianos, eles são frequentemente HLA-B27 positivo. Só 10% praticamente que não é. Já nos africanos, os HLAs são praticamente negativos. E aí o que está despertando esse quadro aqui é o HIV. Né? A artrite psoriásica também é uma frequência boa, relativamente alta, considerável nos pacientes com HIV, mas 10 a 40 vezes mais que na população. E nesses casos, obviamente, a apresentação cutânea ajuda. Por vezes a apresentação articular vem antes, em 15%, e que dificulta um pouco o diagnóstico.
mais grave, mais uma vez, do que nos pacientes não HIV. Então, aqui como mensagem, edema na êntese periligamentar ATC é o último, como nós vimos aqui. Então, isso na prática é muito legal, isso é útil demais. Lembre sempre disso. E em casos reumatológicos que tenha endesite, buscar ativamente pistas para HIV positivo. Porque se você ficar tratando a endesite, a espondiloartrite, com biológicos, anti-inflamatórios, corticosteroides, por vezes eles não respondem e o diagnóstico da HIV vai ficar mascarado. Então é sempre importante. Abraço.